Bem-vindos de volta, pessoal! No episódio anterior, contei o que aprendi lendo O Método Wim Hof. Hoje quero fazer algo diferente. Quero mostrar como apliquei concretamente esses ensinamentos na minha vida cotidiana, com exemplos que espero que sejam úteis, independentemente da idade ou situação de vocês. Vamos começar do início, com os banhos frios. Sei o que vocês estão pensando. Falar é fácil, mas como se faz de verdade? Vou contar como eu comecei. No primeiro dia, tomei meu banho quente de sempre. Me lavei com calma. E só no final, quando ia sair, girei o registro para o frio. Não totalmente, só um pouco. E fiquei ali por 30 segundos. Garanto que aqueles 30 segundos foram longos. Meu corpo queria fugir. A respiração ficou curta. A mente gritava. Mas eu fiquei. No dia seguinte, fiz a mesma coisa. E no outro também. A chave foi não exigir demais de mim mesma no início. Se num dia eu não conseguia ficar 30 segundos, ficava 20. O importante era não pular a prática. Depois de 2 semanas, algo mudou. O frio não parecia mais um inimigo. Pelo contrário, quando saía do banho, sentia uma energia que antes não conhecia. Uma amiga minha perguntou se eu tinha trocado de creme facial porque me achava mais radiante. Não era o creme, era o sangue finalmente circulando como deveria. Uma dica prática: se vocês têm filhos adolescentes que praticam esportes, tentem propor isso como um desafio. Os jovens costumam responder bem quando algo é apresentado como uma prova de coragem. Meu sobrinho começou numa aposta com os amigos e agora é ele que me pergunta como está indo a minha prática. Vamos à respiração. Aqui preciso ser honesta. No início, não entendia bem o que deveria fazer. Depois, encontrei meu ritmo. Toda manhã, antes de levantar da cama ou logo depois de me sentar numa poltrona confortável, faço 3 ciclos de respiração. Inspiro profundamente pelo nariz, enchendo primeiro a barriga e depois o peito. E então deixo o ar sair pela boca sem forçar. Faço isso 30 vezes seguidas, num ritmo bem constante. Depois da última respiração, solto todo o ar e fico assim, sem respirar, até o corpo me dizer que precisa de ar. Nas primeiras vezes, aguentava talvez 40 segundos. Agora, chego tranquilamente a 2 minutos, às vezes até mais. Durante essa pausa sem ar, acontece algo interessante. A mente se esvazia. Não porque eu decida, mas porque o corpo exige toda a minha atenção. Os pensamentos sobre trabalho, contas a pagar, discussões do dia anterior simplesmente desaparecem. Quando volto a respirar, faço uma inspiração profunda e seguro por uns 15 segundos. Isso completa um ciclo. Faço 3 e então começo o dia. Vou dar um exemplo concreto de como isso me ajudou. Há alguns meses, eu tinha que enfrentar uma entrevista importante. Na noite anterior, estava muito agitada, não conseguia dormir. De manhã, acordei com o coração disparado e a cabeça cheia de cenários catastróficos. Fiz meus 3 ciclos de respiração e algo mudou. Não tinha ficado de repente confiante, mas a agitação tinha se transformado em algo administrável. Na entrevista, estava presente, lúcida. Não sei se foi mérito da respiração, mas sei que me permitiu chegar lá nas melhores condições possíveis. Esse método também funciona para os jovens antes de uma prova ou competição esportiva. Funciona para quem precisa falar em público. Funciona quando você acabou de brigar com alguém e sente o sangue fervendo nas veias. Não é mágica. É simplesmente uma forma de dizer ao seu sistema nervoso para se acalmar. Agora, vamos falar do aspecto que talvez seja o mais difícil de explicar: a atitude mental. O livro fala de visualização, preparação e confiança no processo. Mas o que isso significa na prática? Dou um exemplo. Antes de entrar no banho frio, paro um momento. Fecho os olhos e imagino a água me atingindo. Não tento me convencer de que será agradável, porque não é. Pelo menos não no início. Em vez disso, digo a mim mesma que meu corpo sabe como lidar com essa situação. Dou algumas respirações profundas e então entro. Essa pequena preparação, que leva talvez 20 segundos, faz uma diferença enorme.
O mesmo princípio se aplica a qualquer desafio. Antes de uma conversa difícil, em vez de ficar remoendo tudo que pode dar errado, paro e respiro algumas vezes. Visualizo a conversa indo bem, não de forma irrealista, mas simplesmente me imaginando calma e presente. Nem sempre funciona perfeitamente, mas funciona frequentemente o suficiente para valer a pena tentar. Depois, tem o tema de ouvir o corpo, o que no livro é chamado de interocepção. Antes de ler esse livro, eu vivia na minha cabeça. O corpo era só o meio de transporte para carregar o cérebro por aí. Agora, aprendi a prestar atenção. Quando me sento para trabalhar, percebo se meus ombros estão tensos. Quando falo com alguém que me deixa desconfortável, percebo onde sinto essa tensão no corpo. Para mim, geralmente é o estômago que se fecha. Essa consciência me permite intervir antes que a tensão fique grande demais. Se percebo que meus ombros estão nas orelhas enquanto escrevo um e-mail complicado, paro, dou 3 respirações profundas, deixo os ombros caírem e continuo. Parece pouca coisa, mas muda tudo. Para os mais jovens que talvez passem horas em videogames ou redes sociais, essa prática de ouvir o corpo é particularmente importante. Tentem parar de vez em quando e se perguntar: como está meu corpo agora? Estou com fome? Com sede? Meu pescoço está doendo? Estou cansado? Essas perguntas simples criam uma conexão que muitos de nós perdemos. Quero falar também sobre os limites que acreditamos ter. Antes de começar essa prática, eu estava convencida de que era uma pessoa friorenta. Fazia parte da minha identidade. Eu sou aquela que sempre sente frio, que se agasalha até em agosto, que odeia o inverno. Depois de alguns meses de banhos frios, tive que rever essa crença. Não era friorenta por natureza, simplesmente não estava treinada para o frio. Meu corpo tinha esquecido como lidar com isso, porque eu nunca tinha pedido. Isso me fez refletir sobre quantas outras coisas dou por certas sobre mim mesma. Sou realmente incapaz de falar em público ou simplesmente nunca pratiquei o suficiente? Sou realmente uma pessoa ansiosa ou apenas aprendi a reagir assim e posso aprender a reagir diferente? O método não dá respostas a essas perguntas, mas te coloca em condições de fazê-las. Um último ponto prático é sobre constância. Não é preciso fazer sessões longas ou extremas. 5 minutos todo dia é melhor que 1 hora, uma vez por semana. O corpo e a mente precisam de repetição para mudar. Comecei com pouco e aumentei gradualmente. Nunca forcei, nunca me machuquei. O frio deve ser um aliado, não um inimigo a ser derrotado. Se vocês estão pensando em tentar, meu conselho é começar amanhã de manhã. Não semana que vem, não quando tiverem mais tempo. Amanhã. Tomem o banho normal de vocês e no final, por 30 segundos, girem a água para o frio. Respirem, fiquem presentes e saiam e percebam como se sentem. Não prometo que vai mudar a vida de vocês em 1 semana, mas prometo que se continuarem por 1 mês, algo será diferente. Talvez durmam melhor, talvez se sintam com mais energia. Talvez descubram que são capazes de coisas que achavam impossíveis. Quero contar também como esse método me ajudou nos momentos mais difíceis. Houve um período da minha vida em que me sentia sobrecarregada por tudo. O trabalho, a família, as responsabilidades diárias pareciam um peso insuportável. Dormia mal, comia com pressa, não tinha mais tempo para mim mesma. Os 30 segundos debaixo da água fria se tornaram o meu momento. Um momento em que o mundo exterior deixava de existir e só restava eu, meu corpo, minha respiração. Era como apertar um botão de reiniciar toda manhã. Também notei mudanças na forma como lido com as pequenas frustrações do dia a dia. O trânsito, as filas, os atrasos, as pessoas mal educadas. Antes, reagia com irritação, sentia a raiva subindo. Agora, quando percebo essa sensação, respiro fundo algumas vezes e deixo passar. Nem sempre consigo, para ser clara, mas consigo muito mais do que antes. Para quem pratica esportes, esse método pode ser um aliado valioso.
Um amigo meu que corre maratonas começou a fazer a respiração antes das provas e me disse que consegue lidar muito melhor com os momentos de cansaço. Não porque não sinta mais o cansaço, mas porque aprendeu a não se deixar dominar pelo medo de não conseguir. E se quiserem aprofundar, recomendo muito que leiam o livro completo. O que contei nestes 2 episódios é só uma parte do que ele contém. Há histórias, explicações científicas, protocolos detalhados que não pude incluir. Mas, acima de tudo, ao ler, vocês encontrarão sua motivação pessoal. Aquela que vai impulsioná-los a continuar, mesmo quando o despertador toca cedo e a ideia de um banho frio parece absurda. Também neste episódio, a jornada chega ao fim. Não é um final, mas apenas uma parada que marca mais uma etapa na nossa jornada de aprimoramento interior.